Olá, tudo bem? Sou Kátia Rino, estou dando continuidade do vídeo anterior. Estou falando sobre o narcisismo dentro da Bíblia. E eu quero falar sobre Acabe. Falei sobre Acabe bastante no vídeo anterior, mas agora eu quero falar de Jezabel, porque Jezabel é um narcisista mor, né? E a gente vai ver aqui algumas qualidades, o temperamento de Jezabel, né, que era um temperamento fortíssimo, uma pessoa impulsiva, difícil de lidar e de amar, porque o narcisista ele é assim. Então, tinha acabado de acontecer uma guerra, né? Eu falei para vocês que Jezabel odiava Elias, então Elias ele matou os profetas de Baal à espada. Então, no capítulo de 1 Reis 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem. Gente, presta atenção, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, Jezabel ameaçou Elias de morte. Eita, hoje a gente vai falar muita coisa. Vamos lá, tô animada. Jezabel era uma pessoa cruel. Você lê o livro de Crônicas, o livro de Reis, você não vê Jezabel tendo uma atitude assim, benéfica. Ela sempre tem uma atitude voltada para si. Ela quer fazer qualquer coisa que beneficie ela. Então, o narcisista, ele é justamente assim, tá? O narcisista, ele pensa em si. E ele trata as pessoas como vítimas. O narcisista, ele não ama. Ele usa. Totalmente diferente. E Jezabel era uma narcisista de forma número, 5.000. Vou botar aqui, né? Então, o que aconteceu? Jezabel ameaçou Elias de morte. Elias, como todos nós, o profeta, ele era um profeta que ele falava e Deus fazia. Só que todos nós temos o nosso momento de sensibilidade. Tem dia que nós não estamos bem. E Elias não estava bem naquele dia. Ele se sentiu ameaçado, sim, pela Jezabel. Porque ele já vinha, sofrendo perseguição de Jezabel já há tempos. E o que o narcisista faz quando ele cisma com uma pessoa? Ele persegue. Não importa se é teu marido, se é tua esposa, se é teu patrão, se é teu irmão, se é teu vizinho. Se o narcisista cismar com uma pessoa, ele persegue, ele é perseguidor. Ele mantém aquela pessoa sobre um olhar. A pessoa sempre sente que tem alguém observando. Ela nunca se sente à vontade. Ela não se sente livre. Ela está sempre reprimida, comprimida, sabe? Até para falar a pessoa tem medo, porque o próprio olhar do narcisista já é condenativo. Então a pessoa já fica ameaçada. A Jezabel, quando ela olhava, as pessoas já temia o olhar daquela mulher. Então, o profeta Elias teve medo. E aqui, né, no versículo 3 fala: e vendo ele, se levantou e para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Porém, foi ao deserto, caminho de um dia, caminhou por um dia. Elias caminhou por um dia e foi sentar-se debaixo de uma árvore e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. A pessoa que tem transtorno de ansiedade e depressão, quem foi que nunca falou isso? Eu preferia morrer do que estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu preferia morrer do que estar passando do que eu estou passando. Eu preferia morrer do que estar sentindo o que eu estou sentindo. Quantas vezes nós falamos isso? Elias estava num momento de fragilidade. Estava cansado. Nós cansamos. O ser humano cansa. Nós aprendemos, tá? A cuidar da nossa saúde, que é o nosso corpo. Né? Se alimentar bem e fazer academia. Na igreja ou no grupo religioso, você aprende a cuidar do espírito.
Mas quem ensina a cuidar da alma? Quem ensina a cuidar da alma? Quando nós oferecemos terapia, as pessoas pensam que a terapia é para uma pessoa que já está doente. Não! A terapia é para te levar, te conduzir para um lugar melhor, para você não adoecer. E você, na terapia, consegue identificar pessoas como essa. Jezabel, narcisismo comportamental. O narcisismo, como eu falei no vídeo anterior, ele pode ser comportamental, como pode ser patológico. Tá? Como pode ser patológico. Então, temos que saber identificar. Como? Através de um profissional. Gente, o profissional ele vai te orientar. Vai te orientar. Então, Elias, ele pediu a morte. Olha só. A pessoa que convive com o narcisismo, ele é o tempo inteiro ameaçado. Às vezes, recebe uma mensagem no WhatsApp falando assim: o que você está fazendo? Quando você chegar, a gente conversa. Só essa mensagem já deixa a pessoa com o coração na mão. A pessoa já começa a tremer. Porque quem vive com narcisista, ela desenvolve transtorno de ansiedade e depressão naturalmente. Tá? Fica deprimido sim e fica ansioso sim. Porque o narcisista, ele tira sua habilidade, o seu autocontrole. Ele mexe no seu psíquico. O narcisista mexe no seu psíquico. E era o que Jezabel fazia. Jezabel fazia, ela mandava. Acabe perdeu o poder, quem mandava era Jezabel. O que aconteceu? Então ela mandou o mensageiro avisar a Elias que dentro de 24 horas ele estaria morto. Elias temeu, ele fugiu. E ele pegou o moço que trabalhava com ele, que a Bíblia fala sobre o moço, né, que era Eliseu, e levou ele para um lugar seguro e fugiu. Foi para o deserto, caminhar. Ele caminhou por um dia. A Bíblia fala que foi um dia caminhando, um dia fugindo, um dia pensando o que eu vou fazer da minha vida, um dia pensando como eu vou fazer, para onde eu vou, com quem eu falo, o que eu faço, o que vai ser de mim amanhã. Um dia. Imagina quantos pensamentos passou, quanta angústia Elias não sofreu. Quantos momentos ele não sofreu? A pessoa que vive com um narcisista, ela é angustiada. Ela sofre angústia constantemente. E uma coisa muito interessante que o narcisista ele faz o narcisista ele é autoritário. Ele é autoritário. Mesmo quando você pergunta assim: oi amor, o que você quer comer? Você que sabe. Quando ele fala você que sabe, ele já está te respondendo que você conhece o gosto dele, sabe o que ele vai comer, que ele vai querer comer. Mas você não sabe. Você não é obrigado a saber de tudo. Ah, você que sabe. Aí você faz uma coisa, o narcisista vai falar: pô, não queria comer isso. Ah, mas eu te perguntei o que você queria comer. Tá, e você não imaginou que eu queria comer isso assim? Porque o narcisista, ele é assim, ele tá ali para te tirar do centro, para te trazer transtorno, para te prejudicar. Ele quer te dominar. E ele domina através da angústia, através da agonia, através do sofrimento, ele te atrai de uma forma que você perde, muitas das vezes, o senso de conduta, de pensamento, de comportamento. Você acaba nem sabendo mais o que fazer. Porque tudo que você faz, aquela pessoa reprova, aquela pessoa critica, aquela pessoa reclama. Nada tá bom. Quando você começa a falar, a pessoa já olha pra você, tipo assim, cala a boca. Você já entende no olhar. Você já entende no olhar. O narcisista, ele fala no olhar. Então, a Jezabel era autoritária. Ela mandou essa mensagem para Elias. Olha só, um cara que falou que durante 3 anos não ia chover e não choveu. Um cara que foi lá, fez descer fogo do holocausto cheio d'água. E ela ameaça um homem desse. Olha só o nível de narcisismo de Jezabel. Autoritária. Eu duvido que amanhã você não esteja morto junto com os meus profetas. Eu te dou 24 horas. Quem determina a nossa vida é Deus.
Ninguém determina a sua vida. Ninguém determina que momento você vai vencer ou em que momento você vai fraquejar. Deus determina. E eu quero falar para você nesta hora que você não está sobre essa ameaça. Saia deste lugar. Elias saiu do lugar. Elias saiu de onde Jezabel tinha acesso a ele. Tem momentos que você vai precisar sair do cenário, sair de perto, sair de quem está te machucando, de perto desse narcisista, porque você cada vez mais, ficando, você adoece, saindo, você recebe vitória. Então, o que acontece quando o narcisista te fala alguma coisa e você não faz, ele te pune? Geralmente, o silêncio do narcisista é uma das maiores punições. Você pergunta, ele não te responde. Dentro de casa, ele não fala com você. Você pergunta, a pessoa só olha, não responde. A pessoa te trata com maior desprezo. Fica o tempo inteiro no celular, mesmo que você esteja do lado. Te ignora completamente. Tudo que você fala, a pessoa não dá a menor importância, não tem o menor valor. Às vezes até fala que você está falando besteira. Está falando besteira. Você viu a besteira que você acabou de falar? Cara, são frases que narcisista usa muito. Muito, né? São ameaçadores. Narcisistas são ameaçadores. Jezabel ameaçou Elias. Olha a prepotência. Olha a prepotência. Ela ameaçou Elias. Elias, um profeta de Deus. E a pessoa, quando ela é ameaçada, ela vive, sabe, se sentindo... o tempo inteiro com medo. Se eu fizer isso, eu vou ser reprovada. Se eu fizer aquilo, eu vou ser reprovada. Isso fulano não vai gostar. Se eu falar isso, então fica quieta. Calando, 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 calando. E só acumulando lixo dentro de si. Angústia. Enquanto isso, a depressão cresce. A depressão aumenta, a ansiedade aumenta, seu corpo começa a tremer, seus olhos começam a tremer, você começa a sentir uma boca seca, começa a sentir as mãos trêmulas, qualquer barulho te assusta, você sente uma tristeza dentro de você que você não sabe explicar, muitas das vezes não consegue chorar, aí vai pro chuveiro tomar banho, chora no chuveiro, porque o narcisista não pode te ver chorando, porque se ele te ver chorando, ele ri de você, porque o narcisista ele não tem dó, ele não sente remorso, ele não fica com peninha, ele não vai te acolher, ele não vai te abraçar, não. Então vai pro chuveiro chorar, e você vive escondendo, e você coloca um sorriso no rosto de um grande poder, da pessoa maravilhosa, e por dentro completamente destruída, desmoralizada, se sentindo um lixo, porque é isso que o narcisista faz você sentir, um lixo, completamente sem valor. Não importa a inteligência, a profissão, o cargo que você exerce. O narcisista, ele tá ali para te colocar para baixo, não para cima. Então, saiba disso, tá? E eu tô falando aqui em relacionamento, lado profissional, amizade, emprego, líderes religiosos. Eu tô falando em termos geral, que muitas das vezes nós permitimos nos afetar, nos destruir. E a outra coisa que o narcisista ama, o narcisista ama colocar medo, deixar a pessoa apavorada. Quanto mais apavorada ele deixa a pessoa, mais ele se realiza, mais ele tem prazer. Ele não espera de um narcisista um elogio, não espere. Não espera que o narcisista vai chegar para você e vai te elogiar. Quando fizer isso, fica com seus olhos bem abertos. Por quê? Porque tem alguma intenção por trás desse elogio, tem alguma intenção por trás dessa volta, tem alguma intenção por trás dessa proposta. Por quê? Toda vez que Jezabel se sentia ameaçada, acuada, o que ela fazia? Ela seduzia. Ela era muito inteligente. Então ela seduzia. Ela seduzia Acabe para que ele viesse fazer aquilo que ela pedia, sabe? Quando ele dizia não, eu não vou fazer. Então ela seduzia os próprios sacerdotes dela, os próprios profetas dela. Quando ela não conseguia, ela seduzia.
Ela era carinhosa, ela chamava para tomar um vinho, para sentar no jardim e perguntava como é que a pessoa estava. Então a pessoa começava, não, hoje ela tá de bom humor, eu vou me abrir. Não faça isso. Quando um narcisista te procurar e ser gentil com você, saiba que ele está aprontando alguma. E espera, porque essa vai ser o golpe, tá? A dica foi dada, o golpe é certo, então vamos ficar atento. Gente, não tem como viver errando e se submetendo depois de tantos vídeos que a gente grava, que a gente fala. Vamos prestar atenção, vamos olhar para as pessoas como elas são, parar de fazer ilusionismo. Nós não somos ilusionistas, eu não preciso, idealizar uma pessoa na minha cabeça, eu tenho que enxergar ela como ela é, com defeitos e qualidades. Precisamos entender isso, para que nós não caiamos nas mãos do narcisista, de qualquer outra pessoa que tenha um transtorno, que venha destruir a nossa moral, a nossa alegria, tirar a nossa paz, mudar a nossa alma, mexer na nossa alma. Nós não podemos permitir. Uma coisa que o narcisista faz com prazer, porque ele tem prazer na maldade, a rejeição. Olha, o narcisista muitas das vezes ele gosta desse ciclo de rejeição. Se for relacionamento, termina e volta. Termina e volta. Deixa você sofrer aquela dependência emocional. Ele faz você ter dependência emocional. Vou embora, hein? Vou embora, hein? Se liga em mim não, porque qualquer dia desse eu vou embora. Não se coisa porque qualquer dia eu vou embora. Não conta comigo porque eu não sei se eu vou estar aqui dia tal. No Natal, não sei se eu vou passar com você. A rejeição, ele vem fazendo com que você faça o máximo que você puder para que você não seja rejeitado. Aí o que você faz? Se submete. Aí você se humilha. Não, por favor, mas o que eu fiz? Me perdoa. Não, por que você não vai passar o Natal comigo? Eu vou passar o Natal com quem? Eu vou ficar sozinha? Não. O que você quer que a gente faça no Natal? Sei lá, uma viagem, não sei o quê. Aí você começa a oferecer opções, se humilhando. Faça como Elias. Saia. Vá para o deserto. O deserto é melhor do que ficar perto de Jezabel. Ficar no deserto, caminhar no deserto é melhor do que ficar perto de Jezabel. Saia desse cenário, saia desse lugar de manipulação que você vive, dessa infelicidade. Você está adoecendo. Você está perdendo prazer pela vida, a alegria de viver, uma angústia constante toma conta de você. E quando está na hora da pessoa chegar, você começa a se tremer, o seu corpo começa a tremer, há um pavor dentro de você, uma angústia, que se tivesse um buraco, você entrava dentro, porque você não sabe como aquela pessoa vai chegar. Você vive pisando em ovos o tempo inteiro, você nunca sabe o que fazer, você nunca sabe o que falar, você nunca sabe como falar, como fazer, você já sabe que tudo que você fizer é reprovado, então você vive numa jaula, invisível, você é acorrentado, a pessoa que convive com o narcisista, ela é doente, ela é acorrentada, ela não tem vontade própria, porque ela vive o tempo inteiro para agradar aquela pessoa, porque agradando ela já é atingida, afetada, maltratada, humilhada, desprezada. Imagine se ela não agradar. A cabeça de uma pessoa que convive com o narcisista é o tempo inteiro assim. Se eu agradando, acontece isso, imagine se eu não agradar. Então, o narcisista, ele cria essa dependência emocional. Mesmo você sabendo que essa pessoa não é uma boa pessoa, que essa pessoa te machuca, que você fez uma péssima escolha, você não consegue abandonar, você não consegue sair desse casamento, você não consegue sair dessa igreja, você não consegue largar essa amizade, você não consegue sair desse emprego, você não consegue mudar de seção, você fica dependente emocional, porque fica uma guerra de você
agradar porque você pensa que um dia essa pessoa vai te reconhecer. Um dia essa pessoa vai olhar para você e vai te elogiar. Um dia essa pessoa vai olhar para você e vai te amar como você merece. Um dia essa pessoa vai te agradar. Um dia, e você vive um dia após o outro nesse pensamento constante, amargo, sofrido, doente, se adoecendo, completamente morrendo por dentro. Morrendo por dentro. Porque se eu te perguntar quem é você, você não vai saber me responder. Porque você vai olhar para dentro de você e você não vai se reconhecer mais. Você só vai ver o outro. Você não vai se reconhecer mais. Mas se você pensar em você há 10 anos atrás, 5 anos atrás, antes dessa pessoa ter entrado na sua vida, você vai ver quem você era e quem você é hoje. A dúvida na pessoa que vive com o espírito de Jezabel, o narcisista, ela corrói. Ela é destrutiva. A pessoa não tem nunca certeza de nada. A pessoa convida, oi fulano, tudo bem? Quero convidar você e fulano pro jantar. Vai ser no dia tal. Ah, tá, eu vou falar com meu marido para ver se a gente vai. Você nunca dá certeza. Tem uma festa da escola. O seu filho. Ah, tá, vou ver. Você nunca tem certeza de nada, porque você precisa de uma autorização. Você está debaixo de uma autorização, está debaixo de um peso, está debaixo de uma escravidão. Você está sofrendo uma escravidão. Você está vivendo uma escravidão. O espírito de Jezabel, que é o narcisismo, ele está por aí. Jezabel morreu. Eu falei isso no vídeo passado. Morreu. Mas o espírito dela anda por aí. E ele inferniza a vida das pessoas. Porque quem é um narcisista, ele é uma pessoa que inferniza. Ele não tem paz. Ele vive na escuridão. Ele tem trevas dentro dele. O pensamento dele é o tempo inteiro como manter a vítima sob controle. Então, ele todo o tempo, ele está pensando uma forma de te coagir, de te manter, de te prender, de te fazer sofrer, de te ver triste, de te ver magoada. Então, o narcisista, ele vive dentro de uma escuridão. Você olha para um narcisista, o olhar dele não tem brilho. Não brilha. É um olhar que amedronta. Um olhar que assusta. Um olhar que dá uma sensação de não ficar perto. Principalmente, não ficar perto. E a gente acontece, né? Muitas das vezes, o narcisista, quando ele precisa de você, ele inverte muito a situação. Ele tem esse poder de inverter a situação, tá? Ele fala assim pra você, fulano, dia tal nós vamos no aniversário. Tá bom, chega no dia tal, fala, é hoje o aniversário da pessoa? Ele fala, não, eu não te falei não? Ela desmarcou, menina. Você não me falou. Você falou que aniversário seria hoje. Não falei isso não. A pessoa me ligou e eu desmarquei e falei pra você que a pessoa desmarcou. Eu falei sim. Você tá enganada. E ela confunde a tua cabeça. Aí você fala, não falou. Falei. Você tá maluca. Pensa bem. Aí você começa a pensar, aí você começa a colocar no seu inconsciente que realmente a pessoa falou, você que se esqueceu. A pessoa vai te dominando de tal forma que ela domina a sua mente, ela te tem na palma da mão. É tão triste, é tão doloroso, é muito triste. E o que acontece? Quando o narcisista ele te promove alguma ação, né, que é muito difícil, mas quando ele tem um desejo, quando ele precisa, quando ele vê que está perdendo a vítima, ele promove alguma coisa. Um exemplo, se for um amigo, ele arrumou um emprego para você. Aí você faz alguma coisa, ele falou, tu lembra que tu tá nesse emprego porque foi eu que te botei. Esse contato foi eu que te passei. Se não fosse eu, você não estaria lá.
E você está conversando aí com esse pastor porque foi eu que te apresentei. Ó, você está nessa igreja porque foi eu que te levei. Foi na minha condição que você entrou. Aí o marido fala, você está aqui porque sou eu que te sustento. Porque se não fosse eu, você não teria nada. Lembra de como você era quando eu te conheci? Você não era nada. Você não tinha nada. E hoje olha o que você tem. Então o narcisista, ele sempre coloca a pessoa numa posição, ele sempre alto e a pessoa sempre embaixo. Quando ele faz alguma coisa, claro, ele não vai perder a oportunidade de fazer o famoso taca na cara. Taca na cara. Então, o que acontece? O narcisista, ele tá ali para te oprimir. Para te oprimir. E Elias desejou a morte. Quem vive do lado de um narcisista deseja a morte. Você precisa sair de perto. Você precisa sair desse cenário, sair desse lugar. Vá para o deserto. Vá para o deserto. Lá no deserto você vai encontrar a solução. A Bíblia fala que o Elias, quando ele foi para o deserto, encontrou uma caverna e lá ele ficou. Ficou na caverna. E a Bíblia fala que Deus fala para ele, o que você está fazendo aí? Ou seja, você está com medo de Jezabel? Por quê? Olha só o Deus que você tem, olha só eu aqui. Ela não vai te tocar. Não vai te tocar. Agora você vê como a mente de Elias nesse dia estava conturbada. Por quê? Ele fugiu porque Jezabel ameaçou ele de morte, certo? Deu 24 horas para ele. Quando ele chega no deserto, que ele vai para baixo de uma árvore, ele pede a morte para Deus. Ué, se ele quisesse morrer, então por que ele não ficou lá onde Jezabel estava? Você vê que como mexe no psíquico uma mensagem no celular, uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook, como mexe no psíquico. E como você vai trabalhar o seu psíquico, como eu te falei. Como você vai trabalhar a sua alma, fazendo terapia. É a forma que você vai alimentar a sua alma. É a forma que você vai se livrar desse casamento destrutivo, dessa pessoa destrutiva, dessa relação destrutiva, seja ela qual for, que você saia do poder desse narcisismo. É através da terapia, é através da fala, é através de uma escuta ativa que o profissional vai ter, de um direcionamento que um profissional vai te dar. Então, o narcisismo, nós não estamos vivendo um surto de narcisismo agora, ele já existe há muitos anos. Então, nós precisamos entender e saber e escolher o que é melhor para mim. Elias fugiu. Às vezes temos que fugir. Fugir, às vezes, é a melhor solução. E de preferência você não bloqueia no telefone, não deixa endereço, bloqueia o GPS para que essa pessoa não te encontre. Porque você acaba criando uma dependência emocional e a pessoa vai, conta uma história triste, fala o quanto você é importante na vida dela, que ela não consegue viver sem você, que ela sabe que você é uma pessoa que ela não te trata do jeito que você merece, você acaba acreditando e ó, de novo. Então você está sempre ali, ó, sendo ameaçado de morte e vai morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos, por essas ameaças, por esses comportamentos. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O nosso Deus, que é poderoso, a palavra dele é única e absoluta. Jezabel deu 24 horas e falou que nesse período Elias estaria morto. Eu quero te dizer que você tem um Deus que ele é tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, que Elias não conheceu a morte. Não, Kátia, não. Não, Elias não morreu. Elias não morreu. Deus, ele cuida dos seus. Ninguém ameaça um servo do Senhor. Ninguém faz mal para um servo do Senhor. Ninguém maltrata um servo do Senhor. Se coloca neste lugar. Cuida da sua espiritualidade. Cuida do seu corpo. Mas cuida da sua alma também. Como? Fazendo terapia. E do seu espírito. Buscando Deus Todo-Poderoso. E então, Elias... A Bíblia fala que desceu uma carroça de fogo
E Elias foi transladado. Elias não conheceu a morte. Então, ainda que Jezabel já havia morrido, tá? Ela já estava morta. Mas a palavra de Jezabel não prevaleceu, porque a palavra que prevalece na minha e na sua vida sempre tem que ser a palavra de Deus. E é ela que tem que se cumprir na nossa vida.